Irmãos, e nós vivemos em tempos difíceis, né? Choramos, né? Perdas grandes, preciosas. Mas para o cristão, essa perda, quando nós estamos falando aqui de morte, é uma perda momentânea. Porque Jesus, ele vai até uma casa, uma família está em luto. E essa família manda chamar Jesus. Fala, chama o mestre que o meu irmão morreu, Lázaro. Jesus vai depois de 4 dias, né? Jesus chega a essa casa e ele traz uma palavra para essa família que está sofrendo a dor do luto, da perda, né? Que parece, quem passa pela dor do luto e da perda sabe que é uma ferida muito grande. Jesus levanta no meio dessa família e diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e vive em mim, não morrerá eternamente. Se tem um povo que tem que ter alegria e celebrar a morte, é o cristão. Porque para o cristão, a morte é vida. A morte não é nunca mais, não é jamais, é até breve. É por isso que diante das adversidades, nós falamos com Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós oramos ao Senhor, porque esse foi o caminho mais natural que Ele proporcionou para o seu povo. Falar com Deus, é o nosso tema, né? A gente vê já logo lá na criação do Éden, e era uma conversa tão natural, né? Tão normal, né, irmãos? Que a oração para nós teria que ser algo normal e natural para nós, né, irmãos? Mas parece que é um alvo de tanta dificuldade, né? Há tanta complexidade na oração. Teria que ser algo tão simples, né? O que é a oração? A gente é falar com Deus, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fala que a gente ora, ao mesmo tempo a gente tem dúvida. Será que Deus ouve sua oração, irmãos? Será que existe alguma oração correta? Algum jeito correto? Algumas palavras mágicas que na hora chamou a atenção de Deus? Será que existe oração que Deus ouve e oração que Deus não ouve? Será que tem algum versículo bíblico que diz, orarás 10 minutos e está ótimo? Será, irmãos? Então isso parte tanta dúvida dentro de nós, né, sobre oração. Mas as Escrituras, ela vem falar conosco e nos trazer orientação. Que, aliás, esse é o propósito da palavra de Deus escrita. Trazer a vontade de Deus e a revelação para o seu povo. Que, aliás, esse é o nosso desafio, né, irmãos? Nós estamos com um livro aqui, pelo menos 2000 anos de história. E não é um livro que foi inventado, tá, irmãos? Não é um conto de fada, não é uma ficção. Porque a história, ela comprova que, de fato, esses homens existiram. A história comprova que, de fato, houve um homem chamado Jesus. Haja vista que o nosso mundo é separado em antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje, para quem não crê em Deus, que é conhecido como ateu, ele não pode mais negar a figura histórica de Jesus, porque a arqueologia já comprovou. Então, irmãos, nós cristãos, a fé que Deus nos deu, não é uma fé cega, é uma fé que tem base, é uma fé que tem comprovações históricas que aquilo que você crê é real. E se é real, Deus tem o melhor para você. Não é isso que a gente ouve, né, irmãos? Deus tem o melhor para você. A teologia da prosperidade, a gente ouve muito isso. E Deus tem o melhor mesmo. Mas sabe qual é o melhor que Deus tem para você? Jesus fala, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer paz para vocês. Irmãos, essa sociedade secularista e materialista nos impulsiona a gente conquistar. E a gente coloca na nossa cabeça que nós só seremos realizados se de fato eu conquistar. Que, aliás, é bom, né, irmãos? É bom conquistar, não é bom? Comprar uma casa, comprar um carro, é bom, não é, irmãos? Comprar uma roupa, comprar um tênis, né? Hoje, quase 40 já, irmãos. Eu lembro nos meus 18, que eu ficava duplo. Minha tia me criou, né? Me dá dinheiro para comprar um tênis de 800, 700 reais, para estar na moda. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Jesus, né? Se você pode comprar, claro, né, irmãos? Pode comprar, não é pecado não, tá bom? Você quer ter uma roupa boa, um tênis bom, né? Mas para o cristão, a vida dele não depende disso. A sua vida não pode mover em função
disso, senão você vai se frustrar. Por quê? Porque é igual criança. Mãe, me dá uma bicicleta, me dá um videogame. Quando eu tiver um videogame, eu não saio mais para a rua. Essa foi a minha promessa que eu fiz, né? Brinquei um dia, no outro dia eu já estava na rua. Porque nós somos insaciáveis. Mas as Escrituras falam de um Deus que veio para nos saciar. É por isso que o cristão quer orar que nem doido, irmãos. É por isso que você vê, às vezes, na rua, a pessoa falando sozinha. Pode saber que a maioria das vezes não é doido, não, irmãos. É cristão que está falando com Deus. Às vezes eu me pego falando assim o tempo todo: Senhor, visito meus irmãos, minhas irmãs. O cristão que está cheio de Deus, irmãos, o cristão que está avivado, é bom pular, rodar. Eu, irmão, na hora do louvor, eu queria grudar no ventilador e sair sapateando aqui. O Felipe me segurou ali, irmãos. Isso é bom. Mas o cristão que está cheio da graça de Deus, ele quer estar do lado de Deus. Ele quer orar. Você quer saber se de fato você está cheio da graça de Deus? Veja quanto você tem buscado a Deus. Veja quanto você tem orado. Veja quanto você tem se relacionado com Deus. Essa é a melhor balança para você balancear e saber se de fato você tem Deus ou não. Porque hoje a gente vive uma moda, né, irmãos? Se você chegar para qualquer um e você crê em Deus, chego até a me arrupiar de tanto que eu creio em Deus. Mas não vive aquilo que Deus pede. Ele crê no Deus que ele idealizou, que é o Deus mordomo, que é o Deus que ensina por aí, né, irmãos, que a oração é como se fosse uma espécie do Aladim, né, lâmpada mágica. Então, o que é a oração? Oração não é uma lâmpada mágica, tá? Que você esfrega e Deus aparece, você tem direito a 3 pedidos. Seria muito bom, né, irmãos? E Deus pode fazer isso mesmo, né? Mas a oração que as Escrituras nos ensina, ela nos ensina a nós nos sujeitarmos para a vontade de Deus, para que Deus cumpra o melhor para nós. Por quê, irmãos? Porque às vezes nem eu sei o que é bom para mim. Acabei de falar de um tênis aqui, achava que era o máximo para mim. Será que era bom mesmo? Mas o teu Deus que te fez e que te criou, sabe o que é bom para você. Talvez seja por isso que às vezes você ainda não alcançou aquilo que você está pedindo. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Quero falar com você hoje, tirar essa lição para nós, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, deixa aberto aí. E nós temos tido devocionais maravilhosos, né, irmãos? Você não deixa de ouvir não, tá, irmãos? O devocional, às vezes quando a irmã Malu, a Silvia, demora para postar, eu mando mensagem: o que aconteceu? Eu quero ouvir de manhã, irmãos, para mim aprender o que o Senhor está pedindo, falando comigo. E os devocionais têm sido tão práticos, irmãos, porque os irmãos que têm feito os devocionais têm dado para nós a receita do bolo. O que você deve fazer, como é que você tem que colocar em prática. Talvez seja por isso que muita gente sente dificuldade. Não vou ler a Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil de ler, né? E parece que é difícil mesmo, né, irmãos? Por quê? Porque a gente tem que ler a Bíblia e respeitar o contexto histórico, porque foi escrito e falou de pessoas reais, foi cultura reais, foi sociedades reais, foi bairros reais, foi para aquela época. Mas como ela é inspirada, é um desafio meu e seu extrairmos para aplicarmos. Ela é tão desafiador que o homem não consegue fazer isso. Deus precisou vir morar dentro desse homem e falar: eu vou colocar o meu espírito dentro dele, para que a partir de agora ele ande em meus caminhos e obedeça aos meus estatutos. Então eu e você, o povo de Deus que ele elegeu e escolheu, ele infundiu dentro de nós o seu espírito. Para quê, irmãos? Para andar segundo do jeito que eu quero? Da maneira que eu quero? Viver do jeito que eu quero? Não. O cristão que nasceu de novo, ele nunca mais vai pecar em paz. Eu esqueci quem foi que falou essa frase, não sei se foi o J.C. Riley. E quem de fato nasceu de novo, quem de fato conheceu a Jesus, sabe como dói, como machuca quando a gente peca, né, irmãos? A boa notícia é que você não vai deixar de pecar, tá, irmãos? A boa notícia é que você tem que lutar contra o pecado. E nós louvamos a Deus, porque nós estamos seguindo a um Deus que tinha tudo para mandar eu e você para o inferno. E a Bíblia diz que Ele está chamando, resgatando. Por quê? A Bíblia vai dizer que não tem ninguém bonzinho. Não tem ninguém no padrãozinho que agrada a Deus. Jesus falou: o coração do homem é mau. É de lá que saem os maus pensamentos, é de lá que saem os homicídios, os adultérios, as cobiças, é de lá. Acredito que aqui nunca teve esse tipo de sentimento, né, irmãos? Nunca ninguém aqui cobiçou, nunca que ninguém desejou ter muita coisa. Não, aqui não, né, irmãos? Mas Jesus falou que o coração desse homem é mau.
E aí as Escrituras vai dizer que teve esse propósito de Jesus vir para resgatar o homem. É por isso que Deus levantou mais de 40 homens para registrar a vontade de Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso e soberano. Ele faz o que ele quer. Se ele quisesse aparecer numa bola de fogo aqui, se revelar, ó, eu sou Deus, vocês me sigam, me sirvam, façam isso. Não pode, irmãos? Pode. Mas ele usou um meio normal, natural. Ele levanta homens e mulheres que a sociedade olha e fala, isso é um sem vergonha, isso é um drogado, isso é um bandido. Ele alcança essa pessoa e transforma esse homem. Esse homem agora, que é marginalizado pela sociedade, é alcançado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus levantou um povo para orar para essas pessoas. Então só existe salvação porque a igreja ora. A oração é um meio, um caminho que Deus levantou para que o céu seja aberto e o Espírito Santo seja manifestado. As Escrituras estão, irmãos, repletas de experiências de oração, de grandes conquistas, grandes milagres, grandes acontecimentos por meio da oração. Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos? A igreja estava 10 dias de joelho no chão. O que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo desceu. Não tem como ter manifestação do Espírito Santo se eu e você não ora. Não tem como ter libertação, cura, transformação na minha casa, do marido, da esposa, do filho, se eu e você não orarmos. O que não é oração? A oração não é um instrumento que faz você barganhar com Deus, tá bom, irmãos? Eu orei e agora tem que acontecer. Oração não é pragmatismo. A gente tem isso dentro de nós, né, irmãos? Nós somos pragmáticos. Sabe o que é pragmático? É aquela pessoa que vive através do resultado. Nós somos resultadistas. E a gente traz isso para a nossa caminhada da fé, né? Orei, tem que acontecer. Se eu não aconteceu é porque a oração não foi boa. A gente vê até alguns líderes ensinando, né? Você não conquistou porque você não teve fé. Você não conquistou a casa, seu marido não veio ainda, a sua esposa, seu filho, você não teve fé, né? É isso que ensinam, né, gente? A oração não é isso. Nós vamos ver isso aqui hoje. A oração, eu não barganho com Deus. Eu não coloco Deus numa parede e você tem que fazer porque eu tenho fé. Dei até 20%. Eu quero tanto uma bênção que eu não vou dar nem 10, eu quero 20. Vou dar 20% de dízimo para a coisa acontecer. Irmãos, não vai para esse caminho que você vai se machucar. E que bom que mesmo que você se machucar, o Senhor vai te trazer. Então eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe de falar com Deus. Se você consegue orar 1 minuto, ora 1 minuto. Esses dias o irmão Claudinho colocou um post de alguns jeitos de oração. Existe algum jeito correto de oração? Ele colocou lá, eu até esqueci esse post, mas ele colocou alguns versículos bíblicos de um homem, do povo de Deus, orando em pé, ajoelhado, deitado, braço para cima, braço para baixo. Não tem um jeito correto, né, irmãos? A gente vê vários jeitos. O que a Bíblia diz é, vocês têm que orar. O maior mestre, o Deus encarnado, se tem uma pessoa que não tinha necessidade nenhuma de orar, irmãos, era Jesus, irmãos. É o Deus encarnado. Mas se você olhar nas Escrituras, ele, por vezes, a prioridade dele era a oração. A vida da igreja, irmãos, depende da oração. A igreja que não ora é uma igreja morta. O cristão que não ora é um cristão morto. Nós estávamos conversando ontem aqui. É impressionante, quanto mais o cristão ora, mais ele tem repulsa do pecado. Aquelas piadas de mau gosto, você está debaixo de oração, da presença de Deus, aquelas piadinhas que normalmente todo mundo cai na risada, ele é até tido como meio estranho, porque ele não vê graça. Mas quando a pessoa deixa de se relacionar com Deus, ele se abusa, ele se envolve. Por isso, nós precisamos ter essa sensibilidade de olharmos para nós, irmãos, e sabermos como é que está o nosso relacionamento com Deus. E aí eu queria conversar com vocês, o Evangelho de Lucas, tirar alguns exemplos aqui para nós. Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas o evangelista, conhecido como Lucas Atos, muito provavelmente ele era muito bem de vida, ele era um médico. Além de um médico, ele era um historiador e escritor. Lucas, é ele que escreve o Evangelho de Lucas, e é ele que escreve Atos, né? Ele vai dizer nos primeiros versículos de Lucas que ele teve uma atitude cuidadosamente de escrever e relatar tudo aquilo, o que os olhos ouviram
E os discípulos presenciaram. Lucas, no Novo Testamento, irmãos, ele é o único escritor gentil. Ele não é judeu, ele é gentil, ele é o único escritor. Mas o mais engraçado que dos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, desses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é porque eles têm bastante semelhança. Lucas foi o que mais registrou, mais profundamente, intimamente, a respeito da vida de Jesus. Primeiro, ele dá mais ênfase no Espírito Santo. Ele vai falar que tudo que Jesus fez foi através da unção do Espírito Santo, tanto é que em Atos ele vai dizer que o Deus ungiu Jesus com o seu Espírito para que ele pudesse trazer libertação aos pobres, né? E um outro ponto que ele vai relatar intimamente é sobre a vida de oração de Jesus, sobre a caminhada da oração de Jesus. Dos 3 evangelhos, Lucas, cerca de 11 vezes ele vai dar a ênfase das vezes que Jesus esteve orando. Então, Lucas registrou quando Jesus iniciou o seu ministério lá no Jordão, e Lucas registrou, que foi o único que registrou a oração de Jesus na cruz, lá no Gólgota, né? Perdoa o que eles fazem. Lucas é o único que traz esse registro. E por que será, irmãos? Por que será que Lucas trouxe esse registro? O que passou pela cabeça dele? Será que é porque ele viu que existia um povo que orava e que buscava Deus tão intimamente, e por conta dessa busca, coisas extraordinárias aconteciam? Lucas traz essa resposta, irmãos. Lucas traz essas orientações para nós. A oração, irmãos, não deve ser como um guarda-chuva, viu? Sabe como é o guarda-chuva? Você só lembra dele quando a água está pegando forte, né? A oração não deve ser isso para nós. A oração deve ser uma conversa de gratidão, né, irmãos? Jesus escolhe 70 discípulos e manda eles anunciar o evangelho do reino. Eles voltam sapateando lá, de tanta felicidade, porque os enfermos eram curados, os demônios, e Senhor, até os demônios se submetem. Jesus fala: rapaz, não fique feliz por isso, fiquem felizes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Jesus dá o motivo e o propósito da alegria da igreja, não circunstância, não condição, mas aquilo que ele já deu. Então, você tem motivo para ser feliz, ainda que as coisas estejam difíceis para a sua vida, porque Deus te deu a salvação. Se você não tem certeza disso, comece a orar, porque na oração o Espírito Santo vai te convencer que você de fato o Senhor te escolheu e te elegeu. Então eu queria falar com vocês sobre a oração que Deus ouve e se agrada. Será que toda oração é válida? O segundo ponto que eu queria conversar com vocês aqui em Lucas 1, a resposta de oração não depende de nossos méritos, tá bom? Deus não está condicionado a você. Deus não está condicionado a nós, embora eu e você precisamos orar, tá bom? Deus não faz só porque a mão de Deus está aqui porque eu oro. Esses dias eu vi um líder aí, passou 3 dias no Monte Moriá lá, e no começo da pandemia, soltou um vídeo gritando, né? Brasil, se prepara, eu estou chegando, a pandemia vai embora. Isso no começo da pandemia, 2 anos, irmãos. Tem que tomar cuidado com isso, né, irmãos? Não é porque você ora. Será que existem pessoas especiais? Aqui está a mão de Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Vem aqui que eu vou orar por você. Será que existe isso, irmãos? Será que tem filhos prediletos, mais chegadinhos, que Deus ouve? E aí? Tem que parar com isso, né, irmãos? Para com essas meninices de, eu vou ali atrás do pastor Moisés, porque, com todo respeito, a gente respeita a autoridade, mas o Senhor te deu o seu Espírito. Você tem o Espírito de Deus, você pode... É bom, irmãos, compartilhe mesmo. Me ajuda. Eu estou em pecado, me ajuda nessa... É bom, irmãos, compartilhe mesmo com quem você confia, tá bom? Você tem um presbitério aqui da igreja, você tem a família da fé, que estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui pregando perfeição, não tem ninguém perfeito aqui, tá bom, irmãos? Tá claro, né? Mas nós estamos buscando essa perfeição. Até falei para o Felipe, eu queria ser perfeito para me dar perfeito para Deus. Mas eu louvo, porque mesmo imperfeito, Deus está me fazendo perfeito para que eu entregue o perfeito para Ele, né? E glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. E por fim, são esses 3 tópicos. Por que tenho que orar? A gente já ouviu várias exposições aqui. Por que eu tenho que orar? Se Deus... Quem é Deus? Quem é Deus para você, irmãos? Quem é Deus, irmãos, para você? Consegue dar uma definição aí? Acho que é melhor, é tudo, né? A gente faz tudo. Tudo. Deus Ele tem o conhecimento de tudo, irmãos. Do hoje, do amanhã, do futuro. Deus não vai olhar para o futuro, deixa eu ver quem que vai ser bonzinho lá para me fazer alguma coisa. Deus não pode fazer isso, irmãos.
O futuro quem coloca é Deus. Deus que criou, Deus que faz todas as coisas. É isso que a Bíblia diz, não é? E se Deus é tudo isso, por que Ele nos pede para orar, irmãos? Será que existe incompatibilidade entre Deus saber de todas as coisas? Davi vai falar no Salmo 139 que antes mesmo da palavra chegar na boca dele, o Senhor já sabe, né? E como é que eu relaciono isso, irmãos? Como é que isso se concilia? Se Deus já sabe tudo e eu tenho que orar. Esse é o último tópico que aí eu queria conversar com vocês. E aí Lucas, irmãos, ele vai narrar uma história de um casal, de um sacerdote, Zacarias, e a sua esposa, Isabel. Ele vai relatar esse casal, que era um casal de sacerdotes, andavam temendo a Deus, piedosos, eram justos, mas tinha um probleminha. Probleminha básico, irmãos. Um casal que não pode ter filho, ó, coisa básica, né, irmãos? Se tem um objetivo de um casal que leva as Escrituras a sério, e a gente entende que o casamento é uma instituição levantada por Deus, é formar uma família, né? E como deve ser difícil, né, irmãos? Eu experimentei há 2 anos atrás, a minha esposa engravidou, perdemos um filho de 3 meses, e a gente já tem sentimento, né? E como machuca, como dói, né? E isso pode ser uma barreira, ou um sentimento de humilhação. E a gente vai ver nas Escrituras, na oração de Isabel, no versículo 25, de que Deus tirou a humilhação dela. E como é difícil, né, irmãos? Nós nos sentimos humilhados, porque a gente tem que mostrar que Deus está comigo. As coisas têm que ir bem, porque senão, né? A gente tem que ser assim, né, irmãos? Mas o Senhor está nos moldando, né? Ele está nos quebrando. E o Lucas vai trazer esse ensinamento, vai falar dessa história. E vai falar de como esse casal orou, como esse casal confiou e duvidou, e como Deus fez a obra dele. E aí eu queria abordar com vocês, tá bom? Os primeiros versículos, Lucas vai falar que ele está escrevendo para um Teófilo. Em Atos também ele fala isso, muito provavelmente uma pessoa muito importante, e esse Teófilo estava sendo catequizado. Ele estava sendo discipulado. É o que a gente faz aqui na comuna, né, irmãos? Graças a Deus, pelos pequenos grupos. Desculpa. Ô, irmãos, eu estou um pouquinho fanho, porque terça-feira eu tomei a terceira dose da vacina. Para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde. E tive uma reação danada, irmãos. Fiquei 2 dias de cama. Eu estou com um pouquinho de coriza ainda, mas não fico com medo, tá bom? Não é gripe, é só a reação da vacina. Quem tomou a vacina e teve reação sabe que isso é normal, né? Mas vamos lá. E aí Lucas, ele vai registrar a respeito desse casal. Ele vai falar que escreve isso para Teófilo, ele catequiza, então por isso eu quero reforçar de novo. Participe, irmãos, dos pequenos grupos. Participe da Escola Bíblica Dominical. Aqui a gente tem só 30, 40 minutos, irmãos, para expor as Escrituras tão brevemente, a gente não consegue se aprofundar, mas na Escola Bíblica a gente consegue levantar questões muito boas, tá bom? Então eu queria convidar você. E aí ele vai falar a respeito disso. E eu queria ler alguns versículos, fazer uma leitura expositiva com vocês e fazer alguns comentários que a gente pode tirar para aplicar para a nossa vida, tá bom? O primeiro desafio a gente vai ver a história, já apresentei a história para vocês, foi Zacarias e Isabel, o que isso tem a ver comigo hoje? Como é que eu aplico hoje? Então eu vou explicar e a gente vai tentar aplicar para a nossa vida, tá bom? Diz assim, ó, o nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Natural, né, irmãos? A gente diz que tem comunhão com Deus, a hora que o anjo aparece, as pernas bambeiam todas, né, irmãos? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Como é gostoso, né, irmãos? Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor,
e ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Vamos parar por aqui, e eu queria tirar algumas lições. A primeira lição que me chama a atenção aqui, irmãos, e que a gente poderia aplicar para a nossa vida, é que a gente vai lembrar que no primeiro século, o povo de Israel estava vivendo numa inconstância religiosa. Por quê? Porque Deus havia se calado 400 anos. Né? Tem até algumas Bíblias ainda hoje, né? Nem sei se tem, que tem as 4 folhas brancas, né? Que é um símbolo do silêncio de Deus. Então imagina a dificuldade que esse povo estava passando. Então eles estavam cumprindo um rito, irmãos, religioso. Eles iam lá cumprir o rito, que era um mandamento, né? Mas Deus não se manifestava através de profeta, não tinha mais profeta. Então essa era a situação. E aí Lucas, ele vai dar com bastante ênfase que esse era Zacarias era sacerdote. Vocês vão se lembrar qual era a figura do sacerdote, né? A gente vai aprender isso lá em Levíticos, com a ordem araônica, quando Deus institui os sacerdócios. E os sacerdotes eram responsáveis por cuidar do culto do Senhor. Eles eram responsáveis pelo sacrifício da manhã, pelo sacrifício da tarde. E esses sacerdotes, os sacerdotes, foram separados em 24 turmas, irmãos. Está lá em 1 Crônicas, a partir do versículo 23. Os sacerdotes, eles eram separados em classes de 24. E eles eram, para fazer o serviço do Senhor, o sacerdote poderia fazer só uma vez na vida, e olhe lá, porque tinha bastante sacerdote, né? E eles tinham que fazer um sorteio. Eles usavam uma pedra que chamava Urim e Tumim. Era uma pedra que eles lançavam sorte para saber a direção de Deus, e através dessa pedra, uma pedra simbolizava a resposta positiva de Deus e a resposta negativa de Deus. E aí, Lucas vai dizer que ele era sacerdote. E a sua esposa era da descendência de Arão. Então era um casal importante, né, irmãos? Principalmente no meio religioso ali de Israel. E o que me chama a atenção é que Lucas vai dizer que eles eram justos, tementes a Deus. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Qual é a oração que Deus ouve? Me parece que as Escrituras vai nos mostrar, irmãos, que Deus tem prazer em responder quem leva Ele a sério, quem guarda a sua palavra, quem pratica a sua palavra. Essa é a primeira lição que Lucas já nos mostra. Então você quer ouvir a resposta de Deus? Leve a Deus a sério, irmãos. Coloque em prática essa palavra. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição, ela vai bater e conflitar diretamente contra essa mensagem triunfalista que a gente está ouvindo. Que se você é servo de Deus, você está blindado dos problemas. Eu a garanto, seus problemas acabaram. Quem era Zacarias, irmãos? Sacerdote. E ele estava com um problema. Orando, irmãos, sacerdote, irmãos. No escalão da religiosidade, ele era o cara assim com Deus, vamos dizer assim, né? Era ele o único que podia entrar lá no templo, no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício uma vez por ano. Ele estava passando por dificuldade. Então não se queixa não, irmãos. Por que você está passando por dificuldade? Faz parte da vida. A diferença é, você está orando? Está falando com Deus? Está confiando em Deus? A gente traz essa primeira lição e aí a gente rejeita essa mensagem, né, irmãos? De você tem que ser próspero. E Deus tem prosperidade, tá bom, irmãos? A gente não está indo contra isso aqui não, tá? Só não faça disso objetivo. Não baseie a sua vida com Deus em relação a isso. Não coloque numa balança, tá? Se você está bem com Deus é porque as coisas estão indo bem, né? Senão, alguns milionários que a gente tem aí, esses aí iam ser chegadinhos de Deus, né? Então, vida financeira não quer dizer nada. Problemas naturais da vida fazem partes. Então, essa é a primeira lição que a gente aplica, irmãos. A gente aprende. Eles eram justos aos olhos de Deus. Então, se tem uma oração que Deus ouve, é de quem anda piedosamente. É de quem busca a santificação. É isso que está lá em Hebreus, né? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. As Escrituras falam a respeito disso. Santificação, irmãos, ela não me torna um juiz moral e me coloque numa balança superior. É triste a gente ver isso no nosso meio, né? O reverendo, o apóstolo que está acima do povo. Não, irmãos, nós estamos nivelados diante de Deus. Nós somos iguais diante de Deus. O que vai diferenciar é como você tem andado com Deus. Paulo vai dizer que
existem dois tipos de pessoas: aqueles que andam no Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, e aqueles que andam na carne, se inclinam para as coisas da carne. Você quer saber se você está no Espírito? Coloque numa balança o que mais você tem buscado, o que mais você tem visto, o que mais você tem falado, o que mais você tem feito. As Escrituras é enfática, irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, não é isso? Só que é um pecador que vai para o inferno, irmãos. Então nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, temer a Deus, andar com Deus. E outra, irmãos, eu e você não vencemos o pecado, tá? Nós não temos força para isso. Foi por isso que Deus veio nos dar o seu Espírito. Você está com um problema? Um pecado? Desvio moral? Problema de compulsão, vício? Todos nós temos. Você precisa se humilhar a Deus em oração. E é Deus que vai trazer essa mudança e essa transformação para a sua vida. Irmãos, nós só temos dois caminhos do que é nos oferecido aí, né? A sociedade diz que essa realidade criada que nós vivemos, nós estamos numa realidade criada, né, irmãos? Você olha para a natureza, uma complexidade, né? A gente vê tão maravilhoso. O primeiro caminho é, tudo isso aqui veio do nada. E se tudo veio do nada, depois que você morreu, acabou aqui mesmo, não é? Essa é a lógica. Faz sentido, irmãos? Faz sentido você olhar para toda essa complexidade e não dizer que tem um Criador? O segundo ensinamento é, se as Escrituras de fato é a palavra de Deus, ela diz que há salvação para a humanidade. Há uma vida após a morte. E é por isso que nós oramos. É por isso que a igreja se humilha, irmãos. Então esse é o primeiro ponto. Se existe uma oração que Deus ouve e se agrada, é de quem é justo. Isaías 64:6, ele vai dizer que as nossas justiças perante Deus são como um trapo de imundícia. Ele faz uma comparação de um pano sujo, irmãos. Não vou dizer papel higiênico aqui, porque é muito forte, né? Mas ele fala que é trapo de imundícia. Então não dá para bater no peito. Eu não bebo, não fumo, por que Deus não vai me salvar? Isaías está dizendo que isso aqui é trapo de imundícia. Mas então, no que esse sacerdote era justo? Porque a Bíblia está falando que ele era justo, ele era temente. Será que está falando de conceitos morais? Que ele fazia tudo direitinho? Vamos olhar, irmãos, se é isso que as Escrituras diz? Nós contamos aqui, né? Acabamos de cantar a palavra cantada. Fomos justificados. Já deu até spoiler, né? Pela palavra. 1 Coríntios 6:11, irmãos. Paulo traz uma palavra dura, irmãos. Nós estamos estudando isso na escola dominical, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente está aprendendo sobre casamento, vida sexual, vida conjugal, sobre compulsão, sobre vício, sobre bebida, sobre álcool. Se você quiser aprender mais, pastor Silvio, professor nosso lá, está nos auxiliando bastante aí, né? Vamos lá, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo, ele bate pesado, irmãos. Eu não vou dar, senão a gente vai perder bastante tempo. Vamos lá, versículo 9, do 9 ao 11, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras. Idolatrias aqui, irmãos, não é só aquela pessoa que faz uma imagem, tá bom? Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, né? Aqui nunca ninguém fez isso, né, irmãos? Nunca ninguém colocou nada no lugar de Deus, né? Graças a Deus, né? Paulo está falando que esse aqui não vai entrar no reino do céu. Paulo chama de perverso, nem adúlteros. E adúltero, irmãos, hoje na aula nós comentamos hoje também, né? Jesus veio e complicou um pouquinho mais os 10 mandamentos, né? Jesus falou sobre o adultério, o mandamento falou sobre o adultério, que é quando há traição efetiva. Jesus vem e dá aquele que olhar e desejar já cometeu adultério, né? Então, tranquilo isso aí, né, irmãos? Vamos lá. Nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, avareza, irmãos, nem avarentos, aquele que quer guardar, né? Atravessa o oceano com um sorrisão na mão, nadando, né? Não consegue dar uma oferta, né, irmão? Nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí Paulo fala, assim foram alguns de vocês, e aqui é o texto que eu queria conversar com vocês, tá? Mas vocês foram lavados, foram santificados, ou seja, foi separado, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está falando aqui que se há um povo que é justo e santo, foram aqueles que pela fé foram lavados, regenerados, santificados e
justificados. A justificação, irmãos, é a ideia como se você estivesse perante um tribunal e você está devendo perante a lei, né? E aí você vai numa audiência e o juiz traz a sentença. A justificação foi, o juiz te absolveu. Você não tem mais dívida. Você não está sendo mais condenado. Isso só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Você foi justificado. Então, se a sua fé está em Jesus, você é justo e você pode falar com Deus. Você pode orar com Deus. Versículo 7, irmãos, vai dizer que eles não tinham filhos, né? Isso nos mostra que pelo fato de ser crente, ser temente a Deus, nós estamos isentos das adversidades da vida, tá bom? Eles passaram muito tempo orando. Então, eles casaram jovenzinho, deram glória a Deus, né, irmãos? O cristão dá glória a Deus pelo casamento, né, irmãos? Então, eles passaram muito tempo orando. Segundo alguns estudiosos aí, irmãos, fala que pelo menos 30 anos orando, pedindo um filho, pedindo uma coisa normal, natural. Quanto tempo você tem orado, irmãos? Quanto tempo você tem insistido diante de Deus? Quanto tempo você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, seu marido, sua família? Quanto tempo você tem orado por sua casa que você quer vender? Quanto tempo você tem buscado algo de Deus? Às vezes as pessoas começam a orar e desistem fácil, né? Abandona fácil, porque acha que é o pragmatismo. Orou, aconteceu. Tcharam! Né? Aqui Lucas está nos ensinando que não, irmãos. Que enquanto Deus não falar em alto e bom som, não, nós devemos orar. Irmãos, a gente tem maturidade suficiente para saber o que pede para Deus, né? Não dá para, Senhor, tem misericórdia, Senhor, separa aquele homem ali, aquela mulher ali, que eu quero ela para mim, Senhor. Você tem que tomar cuidado com o que nós vamos orar, com o que nós vamos pedir, né, irmãos? Senhor, mata o meu chefe que eu quero o lugar dele, né? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Não é assim que as Escrituras nos ensinam, né? Nós devemos nos sujeitar a Deus e deixar que no tempo de Deus, se Deus tiver que te colocar no lugar do seu chefe, faça o serviço corretamente, sirva ao seu chefe como se fosse ao Senhor, Ele vai te abençoar, se esse for a vontade de Deus. Então nós aprendemos que devemos insistir, irmãos, em oração. Esse dia eu estava lendo em Gênesis, irmãos, eu achei algo tão interessante que eu queria compartilhar, e a ideia aqui, irmãos, é fazer com que você persevere em oração, que é isso que Lucas está nos ensinando, é isso que Jesus está nos ensinando. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus vai falar de uma viúva e vai falar do dever de orar e nunca desmurecer, nunca desanimar, irmãos. E tem hora que a gente quer jogar tudo para o alto mesmo, né, irmãos? Que bom que o Espírito Santo nos renova e a gente volta de novo, né? Isso é um sinal de que Deus nos escolheu, irmãos. Que se dependesse de nós, a gente ia fazer igual os pescadores lá, vamos abandonar e vamos pescar. Mas Jesus misericordiosamente sempre nos traz no anzol dele e a gente está diante da presença dele de novo. Às vezes vem todo arrebentado, todo machucado, todo ferido, mas é porque ele te escolheu, é porque ele te chamou. E aí, você não consegue. Você até pode tirar um braço de ferro com Deus, né? Você até pode, mas você vai sofrer. Você vai machucar, então é melhor. O pessoal até fala, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Faltaram colocar isso na palavra, né? Você vai se machucar, irmão, mas você vai vir, porque Deus é Deus, né? Gênesis 25, olha que interessante, irmãos. Eu queria ler com vocês, para que vocês pudessem ter uma ideia de como nós devemos perseverar em oração, como nós devemos falar com o Senhor em oração. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, vai falar de Esaú e Jacó. Paulo vai até citar isso em Romanos 9, né? E Paulo vai, as Escrituras vão dizer aqui em Gênesis, diz assim, ó, eu queria que você prestasse bem atenção. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Só cabra bom aqui, viu, irmãos? Abraão gerou Isaque, o qual, ó, versículo 20, preste atenção, ao qual, aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão. Os nomes bons para pôr em filho aqui, né, irmãos? Labão, Arão, né? Padã-Arã, já pensou, irmão? Padã-Arã. Eita Deus. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era... Rapaz, parece que a esterilidade persegue, né? O povo, a gente vê bastante. O pastor Silvinho pregou sobre Ana, né? Que era estéril também, né? Falou sobre Ana, né?
E Deus nos prova, irmãos. Você não está isento, Deus nos prova. Deus nos prova. E graças a Deus que não é para nos reprovar não, né? É para tirar aquela sujeirinha que está dentro de nós e vai nos moldando. Por isso que Pedro vai falar que a nossa fé é provada no ouro como fogo. Cada vez que a gente vai passando por problemas e dificuldades, se você nasceu de novo, não é para te matar não, não é para você morrer não, mas é para você sair mais fortalecido, na certeza de quem é o seu Deus, né? Glória a Deus. E aí o que me chamou a atenção, irmãos, então Isaac foi para a oração com 40 anos de idade, né? Casou com 40 anos. Vamos lá no versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia, olha, parecido, hein, Silvio? Confirmou que era gêmeos em seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. E aí o versículo 26, irmãos, que me chamou a atenção, a parte B. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Já saíram daquele jeito, né? De Esaú. Pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac quantos anos, irmãos? 60 anos. Então ele casa, 40 anos, descobre que a mulher é estéril e vai orar. E Deus responde depois de 20 anos, irmãos. Se Deus disse não, não ora mais, irmão. Não dá para mudar Deus, tá bom? O Senhor levanta Isaías, manda para ir lá o rei, dizer, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Aí ele, Senhor, eu te sirvo, né? Eu participo dos pequenos grupos, Senhor. Até dirijo os pequenos grupos. O Senhor fala para Isaías, vai lá, volta que eu vou dar mais 15 anos. Mas depois morreu, irmãos. Deus faz o que Ele quer, a vontade é dEle. Ele é o dono de todas as coisas, né? E aqui a gente aprende mais uma lição, a nós perseverarmos na oração. E aí, irmãos, eu já queria ir para o fim, e para a última aplicação. Será que existe incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Porque a oração para o cristão é um dever. Foi Deus que mandou, não foi? Foi, né, Marcos? Foi Deus que mandou, não foi? Tem que orar. Jesus, ele cansou de puxar a orelha do discípulo. Jesus está indo para o monte orar, vocês não podem nem ficar uma horinha comigo orando? Você já cai no sono e quer dormir, né? E aí, irmão, quando a gente vai orar às vezes na madrugada, né? Ora para o guarda-chuva, pelo liquidificador, né? Senhor, abençoa o guarda-chuva, abençoa o liquidificador. Como nós somos terríveis, né? Como a nossa natureza é terrível, né? E Jesus fala, vocês têm que orar para quê? Para vocês não entrarem em tentação, senão vocês vão entrar em tentação, né? E aí a gente vai aprendendo, irmãos, de que a oração, ela é um mandamento de Deus. E essa é um dos grandes mistérios que as Escrituras nos mostram, viu, irmãos? Nós não temos resposta para isso não, viu? Como que um Deus que é soberano... irmãos, quando a gente fala que Deus é soberano, o que vem à sua mente? Alguém poderia dar um exemplo? O que vem à sua mente? Deus é soberano. E aí, Marcos? Deus é soberano, o que vem na sua mente? O que você pensa, irmãos? Pode falar, não fica com vergonha não, nós estamos em casa, irmão. Hã? Além da terra. Acima de tudo. Recentemente aí a gente está tendo uma guerra política aí, né, irmãos? E aí a gente parece que tem alguns países que estão de olho na Amazônia, né? E aí vira e mexe a gente vê alguns líderes políticos falando, nós somos soberanos. A soberania é nossa. O que é isso? Tem o controle. A gente faz o que a gente quer. Quiser colocar fogo na Amazônia, não deve fazer, tá, irmão? Mas se quiser colocar fogo, coloca, porque a gente é soberano, a gente que manda. E com Deus é diferente, irmãos? Se a gente diz que Ele é soberano, é que a gente tem dificuldade para digerir isso aí, né, irmãos? Para engolir isso aí, né? Mas o tempo todo, não, tá, Deus está no controle. As pessoas que nem temem a Deus, elas fazem uso da soberania. Morreu porque tinha que morrer, era da vontade de Deus, né? Eles usam isso, né? Mas nós cristãos temos que tomar isso como verdade na nossa vida, né? Mas e aí, irmãos, como é que faz? Se no fim vai prevalecer a vontade de Deus, por que eu tenho que orar? Né? Se Deus tiver que... Irmãos, a gente tem que tomar dificuldade, que às vezes as pessoas quando ouvem esse ensinamento, elas sentem dificuldade de orar, e dizem que não precisa mais orar, porque como Deus é soberano e Deus é mesmo, como Deus faz as coisas e Deus faz mesmo, eu não preciso orar. Então eu queria quebrar essa barreira com vocês aqui hoje, mostrando nas Escrituras que não existe incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem na oração. Vamos lembrar da história? Quem é Zacarias? Sacerdote e a sua esposa. Ele estava orando por um filho.
E é engraçado, irmãos, que quem é o filho que Deus dá para eles? Vocês lembram? João, tem o evangelista e tem o... E quem era o João Batista, irmãos? Ele era o cara. A Bíblia vai dizer que ele foi o último profeta. Não tinha profeta, e Deus levantou ele como profeta. Pergunta, será que Zacarias estava orando? Senhor, dai-me João Batista, Senhor. O Senhor levantou os teus... Isaías profetizou sobre ele, irmãos. Isaías 43, vamos ver lá. Isaías 43, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E Deus levantou o seu... A Bíblia vai dizer isso, que Deus não faz nada sem antes revelar aos teus santos e profetas. Então Deus levanta Isaías 43, ajuda nós, Bruno. Isaías 43, uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é uma profecia que fala diretamente de João Batista. Vamos lá em Lucas 3, só para confirmar, irmãos, o que a gente está falando aqui. Lucas 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Então Lucas, ele entende que a profecia de Isaías 40 estava falando de João, mas Zacarias não sabia, irmãos. Zacarias não estava pedindo João, Zacarias estava pedindo um filho natural, normal, um filho. A mãe queria que Deus tirasse a humilhação dela. Essa é a resposta de oração no versículo 25 dela. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer lá em Efésios, capítulo 3, que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, irmãos, ele atendeu a resposta de Zacarias, mas Deus cumpriu o propósito dele. Eu não sei, é um mistério tão grande, que a gente, ora, tá, irmãos, ore pelos seus sonhos, ore pelos seus propósitos, a Bíblia incentiva você a isso, mas no fim, é a vontade de Deus que vai prevalecer, e de uma maneira sobrenatural, vai ser a sua vontade. Foi isso que aconteceu com Zacarias, foi isso que aconteceu com esse sacerdote, que pediu um filho simples, mas deu João Batista. E aí, irmãos, Zacarias, ele, por sorte, a Bíblia vai dizer que, lembra dos 24 turnos de sacerdote, ele era da 8ª geração de sacerdotes de Abias, e ele, por sorte, jogaram a pedra por sorte, caiu em quem? Zacarias. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que Deus usa até as ocasiões, até o acaso, para cumprir o propósito dele. Deus usa o que ele quer. Deus usa até a sorte que você acha que você tem, para cumprir a vontade dele para a sua vida. E glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Que ele cumpre a vontade dele sobre as nossas vidas. E aí, o anjo vai até lá, e Gabriel, né? Sua oração foi ouvida. A gente vai para o segundo tópico. Qual que era a atitude de Zacarias? É grudar no ventilador, né, irmão? Sapatear, dar um, né? O que acontece? Qual que é a atitude dele, irmãos? Duvida. O homem passa 30 anos orando, 20, 30 anos orando, na hora que Deus fala, eu vou te responder. Mas será? É até plausível, né, irmãos? O Zacarias já era velhinho, né? O seu sistema reprodutor já, né? Já estava meio devagar. Naturalmente, né? Como é que ia ter um filho? Mas é Deus, irmãos. É Deus que faz os milagres. É Deus que opera. Então a gente aprende que Deus age de forma sobrenatural, naturalmente. Deus usou uma forma natural ali com Zacarias. Depois o anjo vai para outro lugar e aí o mistério acontece, irmãos. Porque aí Maria vai engravidar por obra do Espírito Santo. Então é uma coisa sobrenatural. Mas Deus está usando uma coisa natural. E Deus pode usar uma coisa natural para te abençoar. Pode usar um médico, pode usar um chefe, pode usar um amigo que entrega um currículo. É Deus, Ele faz o que Ele quiser. Só que Zacarias duvida. E aí Deus podia falar, você duvidou? Não vou mais abençoar você. Você duvidou, como é que você vai conquistar? Então a gente aprende uma outra coisa. Sabe aquela coisa que você não conquistou porque você não teve fé? Você não pediu que você não teve fé? Cai por terra. E aí a gente aprende que as obras das nossas orações são atendidas não pelos nossos méritos,
mas por graça e misericórdia. Deus nos ouve porque Ele é bom, misericordioso. Não é porque você é bom, não é porque você ora, porque no momento que mais precisou, duvidou. No momento que mais precisou, titubeou. Certo? E glória a Deus por isso. Então ore, meu irmão. Se tiver que orar, né? Eu tinha um irmão, que ele falava com o tio dele quando eu ia orar para o almoço, era só 1 hora agradecendo, pelo menos 1 hora. O prato estava lá, eu quentinho, irmãozinho, 1 hora agradecendo. Se você sente vontade de fazer isso, faz, irmãos. Mas não pense você que quanto mais você ora, mais poder você ora. Quanto mais oração, mais poder. Né? Tem uma meia verdade aí, tá bom, irmão? Você tem que orar mesmo. Mas não coloca isso no seu braço. Saiba que é Deus, é o Espírito Santo que nos move, que nos incomoda, que nos constrange a gente rejeitar. Porque a gente quer se lambuzar no pecado, a gente quer fazer o que nos satisfaz, irmão. A verdade é essa. Mas o Espírito Santo fala, não vai não, Kleber. Não faz isso não. Felipe, não faz isso. Não faz isso, David, não vai para esse caminho. O Espírito Santo vai nos trazendo e vai nos convertendo. Então aprenda isso, irmãos. As respostas de oração não é frutos do nosso mérito, né? E por fim, eu quero terminar isso aí. O anjo aparece para João, a sua oração foi ouvida. E o que ele profetiza para João? Esse cara aí vai profetizar, ele vai trazer alegria, ele vai preparar o caminho, ele vai fazer. O anjo não deu nem direito dele escolher o filho. Já pensou, irmão? 30 anos para ter um filho. O casal, né, é legal, né? O casal que está grávida. Como a gente vai pôr o nome, né? É legal isso, né? O anjo chega para ele e fala, ó, o nome dele é João, hein? Não dá nem o direito de escolher o nome. E aí, irmãos, Zacarias, ele poderia sentar numa cadeira e falar, Senhor, o Senhor profetizou, faz o que você tem que fazer. Ele teve responsabilidade, ele foi educar o menino, ele foi falar com Deus, ele foi orar, né? E aí eu quero finalizar, irmãos. Se tinha uma pessoa que a questão da soberania de Deus estava resolvida nas Escrituras, esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha problema sobre a soberania de Deus, de que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, tá bom? Deus não tem um calendário lá não, viu, irmãos? Fala, dia 3 é o dia da Selma, né? No tempo certo Ele realiza, Ele faz, né? E aí eu queria ler com vocês, Efésios, capítulo 1. Irmãos, Paulo não tinha problema com a soberania de Deus. Olha o que ele fala, irmãos. Versículo 3, do 3 a 5, ó. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o versículo 4, irmãos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Paulo está falando que Deus escolheu a sua igreja, o seu povo, a mim, a você, antes da criação do mundo. E aí, irmãos, a gente queria colocar um contraponto, porque existem alguns irmãos que vão falar a respeito da soberania de Deus, que creem na soberania de Deus, mas chamam de presciência. O que é a presciência? Eles falam que como Deus tem o conhecimento do passado, do presente e do futuro, Deus olhou lá no futuro e viu que você ia ser um cabra bom, e viu que você ia aceitar a mensagem da fé. Eles chamam isso de presciência, ou seja, Deus viu que existia algo muito bom em você lá no futuro, por isso Ele te escolheu. Mas Paulo está dizendo aqui que, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aqui, essa palavra para, o correto para eles deveria ser por sermos, não para sermos. Então Paulo está falando que esse prefixo aí, o para, é que você não era bom, não tinha nada de bom em mim e você, mas que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus te escolheu, mesmo eu e você, não sendo ninguém, não por ser alguma coisa lá no futuro, mas para ser santos e irrepreensíveis. Então é um caminho que nós chamamos de santificação. E no caminho de santificação, irmãos, nós vamos... como seria bom, né? Se fosse um passe de mágica, né? Seja perfeito já era hoje, você é o cara. O marido perfeito, o pai perfeito, o mecânico perfeito, né? Não é, irmãos. A vida de santificação é uma vida diária que a gente vai aprendendo. À medida que você vai orando, se relacionando, você vai aprendendo com Deus, né? Olha o versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua
vontade. Versículo 11, vamos para o 11, irmãos. Olha o que Paulo está desenvolvendo com a igreja de Éfeso aqui. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua... Paulo está falando, ó, nós somos predestinados e escolhidos, segundo o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. E o que Paulo vai falar lá em Romanos? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Existem duas vontades de Deus que a gente vê na prática. Se você levar Deus a sério, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não levar Deus a sério, você vai experimentar a condenação, porque Jesus falou que aqueles que não creem já estão condenados. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Leve a Deus a sério. Então Paulo está resolvido. Deus faz tudo antes de tudo. Só que Paulo não via problema nenhum em orar, irmãos. Porque nesse mesmo versículo, eu quero finalizar, versículo 15, olha o versículo 15, irmãos. O tema, não sei se na sua Bíblia está esse tema, ação de graças e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, Jesus, e do amor que demonstrasse para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo poderia falar, Deus já predestinou, já escolheu. Mas Paulo fala, depois que eu ouvi falar, Deus predestinou, salvou, escolheu, está no controle de tudo, eu não cesso de orar e dar graça por vocês. Eu não paro de orar. Bom, Paulo poderia viver, né? Está em Fernando de Noronha, tomando água de coco, vai acontecer a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que ele não parava de orar. E qual era o motivo da oração de Paulo? Qual era o propósito da oração de Paulo? Ele nos traz a resposta no versículo 17. Então, irmãos, se você não sabe o que orar, Paulo vai dar aqui uma orientação sobre o que a gente deve orar. Pede as coisas para você, pode pedir, tá bom, irmãos? Mas tem um propósito maior aqui, ó. Versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Deus predestina, Deus escolhe, mas a oração de Paulo é: Senhor, abre o coração do meu irmão, se revela para ele, Jesus, dá o conhecimento da salvação que o Senhor já deu para ele, que às vezes o irmão está morrendo, o Senhor não olha para mim, tadinho de mim, só responde o pastor, só responde o pastor e me nada. Ele te deu salvação, irmãos, ele te escolheu, ele te elegeu, para que você seja santo e irrepreensível, tá bom, irmãos? Aqui eu finalizo esse nosso tempo, é a aplicação prática para as nossas vidas, irmãos. Persevere na oração, busque a Deus, clame ao Senhor, fale com Ele, coloque as suas ansiedades, né? O Fá esse dia fez um vídeo muito legal, falando que às vezes a gente é tomado, às vezes não, sempre o tempo todo a gente é tomado pela ansiedade, medo, preocupação, né? Ele falou, ó, lembra quem é o seu Deus. Irmãos, como faz diferença quando você está sendo sufocado, o seu coração está apertado, e aí você ouve uma voz: eu sou o seu Deus, eu tenho um Deus. Isso faz diferença, irmãos, na nossa vida, e isso nos dá força para a gente enfrentar as adversidades da vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não tem tido vontade de orar, irmãos, todos os dias a partir das 6 horas, aí nós estamos tendo uma live com o pastor aí, quando eu consigo lá no serviço, a gente tira 5, 10, 15 minutinhos. Começa assim, irmãos. A vida cristã é uma academia, irmãos. É gostoso ir na academia? Não é, né, irmãos? É dor. Você faz o primeiro dia de academia, no outro dia você não consegue nem tomar banho. Pegar o sabonete, você não consegue nem tomar banho, né? A vida cristã não é diferente. É fácil orar, irmãos? Não é, né, irmãos? Se fosse fácil, a gente orava o tempo todo, né? É um desafio grande para a nossa vida. Mas comece a praticar isso, e você vai ver grandes resultados na sua vida, diferenças na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus, você que está em casa, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós, mais uma vez, Senhor, nós nos apresentamos a Ti em oração, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas através do sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos deu esse direito de agora podermos falar contigo, Senhor. Senhor, nós Te louvamos pela Tua igreja que o Senhor tem levantado aqui em Parque Bristo. Senhor, e como é desafiador para nós
São tantas vozes tentando nos seduzir, Senhor, dizendo que eu tenho que conquistar, que eu tenho que fazer e acontecer. Por outro lado, o Senhor nos diz para nós entregarmos simplesmente o nosso coração a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor. O Senhor tem o bom, o perfeito, o agradável para nossas vidas. É verdade, Senhor. Por isso que nós oramos. Abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Esta mãe, Senhor, que preocupa, que está ansiosa pelo filho, que às vezes não sente mais nem vontade de orar, sente decepção, está triste, machucada, ferida. Senhor, alcança este filho, esta filha, este homem, esta mulher, liberta ele dessa situação. Senhor, o homem não tem condição de ir até Ti. Nós já vemos esses exemplos na Tua palavra. O Teu povo que o Senhor se revelou, ele resolveu fazer um bezerro de ouro, rejeitar o Senhor. Nós somos assim, Senhor. Mas o Senhor prometeu nos fazer uma cirurgia no nosso coração, nos dá o Teu Espírito, para que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor. Senhor, por vezes nós não temos vontade de orar, nos incomoda, Jesus, até nós orarmos. Desperta-nos, ó Deus. Senhor, faze com que a Tua igreja conheça as maravilhas, as bênçãos que estão em Cristo. Aviva o Teu povo, gera arrependimento, Pai. Este homem, esta mulher que está dominada pelo pecado, que vive no pecado e acha que está tudo bem, Senhor, incomoda, transforma, desperta, traz santidade no nosso meio, Senhor. Senhor, a Tua igreja quando orou, o Senhor abriu os céus, o Senhor operou grandes sinais. Senhor, cura a nossa vida, cura, Pai querido, o Teu povo, aquele que está doente, enfermo, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Repreenda este homem, esta mulher que está presa pelo diabo, Senhor, que está opressivo, não consegue dormir, descansar, não tem paz. Senhor, nós oramos. Faz, Pai querido, a Tua obra, segundo a Tua misericórdia, para que não nós, mas o Senhor seja exaltado no nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus.